Bem-vindos ao 26º resumo comentado da Bíblia, Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46, Marcos capítulo 12, versículos 31 a 37, Lucas capítulo 20, versículos 41 a 44. Cristo interroga os fariseus, perguntando: o que pensais do Cristo? De quem é filho? E eles respondem: filho de Davi. Cristo diz: como é que Davi em espírito lhe chama de Senhor, dizendo: o Senhor do meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi lhe chama Senhor, como poderia Cristo ser seu filho? Não responderam e nem poderiam responder, e não lhe interrogaram mais naquele dia. Mostra claramente que Cristo sempre comandou as ações do nosso planeta, e é por isso que sempre disse que o reino dele não era desse mundo. Seu reino era comandar os anjos, os profetas, os discípulos, seus enviados para o nosso esclarecimento. E só tivemos os profetas de tempos em tempos, de acordo com o nosso crescimento espiritual. E o próprio Cristo veio demonstrar toda a lei de Deus, veio dar o exemplo de como chegarmos à perfeição, de como alcançarmos o reino de Deus, como nos tornarmos anjos. Ressalta-se claramente que Davi está vivo. Como então seria o Cristo o primeiro a ressuscitar? Provas e mais provas que a morte não existe e Cristo apenas ressurgiu, até porque não há a menor hipótese de voltar à carne, para que alguém quer ter sofrimento voltando à carne, quer estar preso, sofrendo necessidades. A carne para nada aproveita. João capítulo 6, versículo 63. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 39, Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54, Lucas capítulo 12, versículos 1 a 3, Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35, Jesus pregando à multidão e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Cristo deixa claro que não adianta conhecer tudo da lei de Deus e não praticar. Pelo contrário, fazer tudo o que a lei condena. Não adianta acreditarmos em Jesus, temos que crer nele, praticar aquilo que ele nos ensinou. Esta é a mensagem. Na sequência, Cristo menciona que querem as primeiras cadeiras, querem ser chamados de Rabi, mestre. Cristo diz: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Prova que não adianta sermos prepotentes, arrogantes, orgulhosos, egoístas, pois só com humildade, com amor, entraremos no reino de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, falsos, limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ou seja, não adianta querermos ser puros, aparecermos puros, se por dentro em nossos pensamentos queremos apenas tomar o dinheiro dos outros, fazermos o mal, descumprir a lei do amor. Eis que eu envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Demonstra esta passagem claramente Jesus dizendo que ele envia profetas, sábios e tudo mais para nos auxiliar, tenta nos unir e nós não os aceitamos. Até quando seremos assim? Até quando vamos desprezar Deus, desprezar Cristo? Ressalta-se que
que se Cristo envia profetas sábios, esses são enviados em espíritos e são nascidos do ventre da mulher, o que alguns chamam encarnação, como Cristo foi encarnado, nascendo do ventre de Maria e em carne e sangue, porque não poderia reencarnar. Elias, como João o Batista, não é uma reencarnação. O que poderia impedir um espírito reencarnar, uma vez que está mais que claro que todos nós encarnamos? Por que não reencarnarmos para aprender a lei de Deus, aprendermos a amar e aí reencarnarmos até aprendermos a amar, a ser humildes, a sermos pacientes, honestos? Se até na escola, quando não passamos de série, temos que repetir, será que Deus não nos concederia uma segunda, terceira, quarta, quinta chance até aprendermos? Será que cada reencarnação não seria uma série que estamos cursando, um novo aprendizado, mais um degrau para alcançarmos a perfeição, o reino de Deus? Se encarnar não é um aprendizado, por que então nós encarnamos? Pois, do contrário, poderíamos viver em espírito e apenas aprender em espírito. Não podemos negar isso. Como não podemos negar que o universo tem incontáveis galáxias, e cada galáxia incontáveis sóis, e cada sol com vários planetas, e tudo isso seria enfeite de Deus. Mas se for enfeite de Deus, a maioria nunca veremos, nem mesmo a sua luz, a sua existência. Tudo isso para nada. Deus faria alguma coisa para nada. Nós fazemos alguma coisa para nada. Não seria possível que haja bilhões de planetas habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que não somos os únicos no universo e que somos apenas um grão de areia, que algum dia chegaremos à perfeição, chegaremos a Deus. Pensarmos diferente disso é testificar que o nada existe, uma total incongruência, total desarmonia, contrariamente a tudo que vemos, pois tudo de Deus é harmonia. Nós humanos que tentamos quebrar a harmonia, e a natureza vem através de Deus e nos coloca no devido lugar. Nos evangelhos de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4, temos a oferta da viúva. Cristo observa os ricos lançarem suas ofertas na arca, e a viúva colocou 2 míseras moedas. E Cristo diz aos discípulos: a pobre viúva foi a quem depositou mais, pois ela depositou todo o seu sustento, e os outros apenas o que não lhe fazia falta. Mostra que a caridade tem que vir do coração, e não apenas fazer por obrigação ou para se aparecer. Caridade não é só dar dinheiro, pão, um sorriso fraterno. O perdão é a maior caridade. Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 51, menciona o retorno de Cristo. Está em Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 37, Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 59, Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 36. Entre guerras, pestes, terremotos, fomes, falsos profetas, o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a principal mensagem. Não devemos ter medo, receio, devemos sim ficar sempre preparados, ou seja, não sermos motivos de escândalos, e sim seguir Jesus, seguir a lei de Deus, que é amor, amar, ser humildes, caridosos e confiança em Cristo e em Deus, que tudo passa e o nosso espírito imortal ficará. E para nossa felicidade temos que guardar os tesouros do Espírito, a fraternidade, a solidariedade, o amor. Cristo afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ficamos por aqui, e não perca o nosso 27º resumo comentado da Bíblia. Que Deus nos abençoe.